Olá, a arquitetura do nosso software funcionará com a comunicação de três componentes: o condicionador de sinal, que será desenvolvido pela nossa equipe, o broker MQTT e o dashboard. No nosso caso, para o broker MQTT e o dashboard, a gente irá utilizar uma plataforma externa chamada Bidots, na qual ela funciona como um broker e, ao mesmo tempo, pega os dados coletados de cada tópico e transforma isso em dashboards, que a gente consegue criar e montar com diversas representações gráficas. Ampliando um pouco mais na parte do condicionador de sinal, a gente tem diversos componentes: dispositivos de entrada, saídas visuais e sonoras, sensores e armazenamento. Mas a gente precisa relembrar primeiro para que a gente está fazendo esse condicionador de sinal. De acordo com o requisito funcional número 1, o nosso condicionador de sinal deve ser capaz de ler um strain gauge, que é nada mais nada menos que um componente que mede deformação. Esse componente está sendo representado pela célula de carga, que nesse caso vai medir a força peso. E para a gente conseguir ler esse sensor, a gente irá utilizar o HX711, que é um módulo conversor e amplificador do sinal que a célula de carga envia. E, falando já no requisito número 3, é necessário que esse amplificador e esse sinal, esse sensor, consiga ser calibrado. Então, aí vem o papel do nosso microcontrolador, juntamente do nosso módulo Wi-Fi, que está representado pelo amplificador de sinal, porque o módulo Wi-Fi já está integrado no microcontrolador. E ele vai permitir com que o usuário, a partir de uma rede local criada, acesse o microcontrolador e calibre-o para poder colocar a unidade correta. Então, no sensor de carga, a gente vai medir a força-peso, que pode estar em newtons ou em gramas, quilogramas, toneladas e afins. Mas também há outros sensores que usam strain gauge, como por exemplo um sensor que mede a distância, a deformação na distância. Então, quanto mais é comprimido esse sensor, maior essa deformação em nível de distância. Então, o nosso microcontrolador deve ser capaz de ler diversos strain gauges e ser calibrado para medir corretamente cada um dos sensores com a unidade adequada. Além disso, esse mesmo amplificador de sinal tem que ser capaz de enviar esses dados para uma rede. No nosso caso, a gente vai utilizar a rede Wi-Fi, utilizando o módulo Wi-Fi que está dentro do WESP, junto com a nossa antena amplificador de sinal, que ela vai se conectar à internet e enviar os dados para o broker MQTT. E esse broker vai conseguir transmitir os dados para o dashboard. Mas, claro que a rede Wi-Fi não pode estar sempre ligada. Então, a gente tem botões para reiniciar o dispositivo e para ligar e desligar essa rede Wi-Fi. Também é necessário que o nosso dispositivo consiga armazenar os dados localmente, caso ele não esteja conseguindo se conectar à rede. Então, ele vai ter um leitor e um cartão de memória que ele vai conseguir guardar a variação mínima, a máxima e a média da variação da leitura do sensor. Além disso, o usuário precisa saber, conforme o requisito número 5, o que está acontecendo dentro desse dispositivo. Então, a gente tem um buzzer que, quando esse strain gauge estiver chegando próximo ao seu limite, ele vai emitir um som, já que, como será utilizado em obras, é importante que tenha alguma sinalização para evitar que um desastre ocorra. Um LED, que vai, nesse caso é um LED RGB, que vai mudar a sua cor e sua frequência de acordo com o estado do dispositivo. E um display LCD, que vai mostrar as informações para ele até ele conseguir abrir a rede Wi-Fi.
Importante também, como dito no requisito número 7, que o microcontrolador seja possível de se recalibrar. Então, ainda aí entra a função do botão, para que ele possa apertar novamente o botão e configurar novamente o dispositivo. Mas é claro que é importante também a plataforma que que o nosso usuário vai poder acessar para ver tudo que está acontecendo dentro dessa obra. Então, o requisito número 8 e número 9, que é ter uma simbologia conhecida, como por exemplo, gráficos de linhas, né? O gráfico, o eixo X, o começo do eixo X está na esquerda e aumentando à direita. O formato de botões, o nome dos sensores serão todos registrados e estará disponível para o usuário com esse dashboard. Além disso, ele vai poder sinalizar se há algum erro no broker MQTT e no dashboard. O usuário verá por meio dessa plataforma web. E, além disso, no nosso requisito número 10, é muito importante a segurança. Então, o broker MQTT, para que você possa acessar e ler os seus dados, você precisa ter um token, que é o token de acesso. Se você não tem ele, você não consegue acessá-lo. É como se fosse a senha. E, claro, que todos esses sistemas funcionam juntos para que a gente possa atender as expectativas do nosso cliente. Então, o broker MQTT vai ser o principal responsável pela segurança, já que ele que vai armazenar os dados e tratá-los para enviar para o dashboard. Então, toda essa plataforma vai ser protegida. Primeiro, o dashboard vai ser protegido por senha, que seria o login, e o broker MQTT por autenticação. Além disso, é necessário que os dados que estejam sendo enviados sejam dados reais e que a gente possa confiar nesses dados, possa acreditar. Então, o microcontrolador, o nosso módulo conversor e amplificador, nossa célula de carga e o nosso cartão de memória têm a função de nos dar a confiabilidade do nosso sistema. Então, é necessário que eles coletem as medidas corretas, armazenem corretamente e enviem corretamente. Além disso, é necessário que esse microcontrolador consiga se adaptar a diversas situações. Então, para isso, a gente vai ter a nossa configuração Wi-Fi, atendendo o requisito número 5, o requisito não funcional. Né? Além disso, citados anteriormente, foi o requisito não funcional número 1, relativo à segurança, e requisito funcional número 2, relativo à confiabilidade. Há também o dashboard, que vai atender os nossos requisitos não funcionais números 4 e 5. O 4 da disponibilidade, então ele precisa estar sempre disponível, ou na maior parte das vezes. E usabilidade, porque a interface do dashboard tem que ser intuitiva e fácil de se compreender, né? Ele não precisa ter que reaprender para poder utilizar o nosso sistema. Já atendendo o nosso requisito número 5, o módulo de Wi-Fi do ESP32 será responsável para deixar com que o dispositivo seja configurável e possa ler string gauges de diferentes sensores. Os exemplos que eu dei foi da célula de carga e da medição de distância. Além disso, é importante que o usuário consiga ver os dados do passado. Então, o dashboard vai ser essencial para isso e vai atender o nosso requisito número 6, requisito não funcional número 6, que será de ler os dados antigos e passados. Então, no nosso dashboard, no canto direito superior, você consegue colocar a data do começo dos seus dados até o fim dos seus dados. E é claro que é necessário que haja a conexão entre diversos dispositivos, diversos condicionadores de sinal, entrando em contato com o broker MQTT. Então, para atender esse requisito requisito não funcional de número 7, a gente precisaria
a gente precisa, e é isso que o nosso broker MQTT vai atender, que é a interusabilidade. Então, se você utilizar o protocolo, você vai conseguir acessar e enviar esses dados, seja utilizando o nosso condicionador de sinal ou outro. Além disso, o broker MQTT, por lidar com segurança e confiabilidade, ele atende o nosso requisito não funcional número 8, já que ele armazena os dados e permite o acesso deles. Então, há diversas leis, como a LGPD, que podem ser aplicadas ao broker MQTT e ele tem a responsabilidade de cumprir com todas essas leis. Por fim, o nosso requisito não funcional número 9, o dashboard tem que ser acessível, tanto no sentido de disponibilidade, mas também no sentido de amplitude. Então, o nosso dashboard foi escolhido, e essa plataforma, o Ubdots, porque assim, uma escrita HTML coerente que permite a leitura de telas, por exemplo, que facilita a acessibilidade. Outra coisa além disso é o alto contraste entre a escrita e o plano de fundo, que também ajuda na acessibilidade na parte visual. Essa é a arquitetura geral do sistema e cada um dos seus componentes.